Sou dependente químico em recuperação há 5 anos. E aí ele quer saber, Jorge, se isso se encaixa como prova ou expiação. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da prova e da expiação aí. Ok. Bom, a prova, como é que ela se caracteriza? A prova é uma experiência natural do processo evolutivo do indivíduo. A prova é a experiência, é a necessária passagem pelo processo da experiência. Por exemplo, não tem como a gente alcançar a plenitude espiritual se você não for pai. Porque você ser pai é importantíssimo, porque essa relação, não dá para um espírito, olha, eu consegui ser puro e eu fugi de todo o plano de ser pai, não tem como. Essa é uma experiência que a gente vai passar. Só que não adianta só ser pai, porque existem experiências da maternidade que só a maternidade pode dar. Então, queiramos ou não, nós também passaremos pela experiência da maternidade. Porque a maternidade dá um conjunto de experiências, a paternidade dá outro. Eu preciso sentir todas essas coisas para que eu cresça. Isso é prova. Prova por quê? Porque são experiências. Isso está na questão 120 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta, é necessário aos espíritos para evoluírem passarem pela fieira do mal? Aí ele diz, do mal não, mas pela fieira da ignorância, da experiência. Então, vai experimentar, vai passar pela fieira da experiência para poder aprender. Então, tudo aquilo que a gente experimenta para crescer é prova. Então, são as naturais vicissitudes da vida. Você vai ter que passar por uma experiência de você aprender arte, você vai aprender matemática, você vai desenvolver saberes, vai ter a chance de ser rico, vai ter a chance de ser pobre, vai ter a chance de ter poder, de não ter poder. A gente tem que experimentar isso para que a gente consiga crescer. Eu não consigo ser um espírito puro se eu não viver essas experiências. Agora, existem outras experiências que elas não fazem parte das provas. Eu não preciso ser um suicida para poder evoluir. Não é necessário que eu passe pelo mal, mas eu preciso passar pela fieira da ignorância, fieira da experiência. Eu posso aprender pela minha própria experiência, eu posso aprender pela experiência do outro e posso aprender ouvindo. Então, eu não preciso, para chegar a um espírito puro, obrigatoriamente ter cometido um suicídio. Eu posso realmente aprender isso por um suicídio meu, eu posso aprender que suicídio não é bom, vendo o suicídio de alguém próximo de mim, aprendo com a experiência do outro, e posso não passar nem pelo meu próprio suicídio, nem de ninguém à minha volta, diretamente implicado na minha história, mas ouvindo, aprendendo, ouvindo o que as pessoas dizem, não, realmente isso aí não é bom. E aí eu tomo essa decisão. Então, são experiências que eu não preciso passar. Então, isso não constitui o arcabouço de experiências para o crescimento do espírito. No caso específico da adicção, também não faz parte das experiências de prova. Elas estão mais relacionadas à questão da expiação. Em que sentido? A adicção em si, ela não é, na verdade, o foco da coisa. O foco da coisa é a insatisfação com a realidade, a inaceitação das coisas. Porque os estudiosos que trabalham com essa questão da adicção, eles dizem que o que promove isso é a não aceitação daquilo que se passa. Então, eu promovo em mim um anestésico da realidade para que eu não me defronte com aquilo que é a minha realidade objetiva. Então, eu procuro o alcoolismo. Por quê? Porque eu não quero voltar para aquela casa, não quero lidar com aquelas pessoas, eu não quero lidar com a minha situação econômica, com aquela mulher falando no meu ouvido, com aquelas confusões que vão ter, com a minha incapacidade de poder sustentar meu lar. Eu não consigo lidar com isso. Eu não tenho estrutura para poder chegar e saber que eu deveria fazer diferente, eu não consigo. Ou então chegar e aquele negócio no meu ouvido buzinando o tempo todo. Então, o que é que eu faço? Eu vou e eu bebo. Quando eu chego em casa embriagado, eu não ouço nada, só ouço metade eu não ouço, e aí pronto, aí eu perco a paciência e já dou uma mãozada. Então eu acho que assim eu estou me escondendo da minha realidade, mas isso faz parte do quê? De uma dificuldade que eu tenho. Então eu encontro um caminho para fazer. E no processo de adicção, o que muitas vezes acontece conosco, é uma tentativa da gente não saber elaborar os nossos processos de ansiedade, a nossa realidade, que é muito perversa em relação ao que eu quero, uma sensação de abandono, a sensação do desamor,
feridas profundas que nós trazemos dentro das nossas almas, e como eu não sei como lidar com isso, eu anestesio o meu consciente com um outro instrumento. E se você perceber, via de regra, não é sempre, mas as pessoas conseguem sair do processo de adicção quando elas preenchem a sua vida com alguma coisa. Há como que um vazio, e eu preencho esse vazio com algo que dá a minha sensação de que eu estou completo. Geralmente a religião ocupa um papel importantíssimo nisso. A pessoa tem um vazio, aí vem uma religião e diz, não, você é cuidado por Deus, e aquilo enche a minha vida, e aí eu não preciso mais, porque eu estou acolhido, eu estou protegido, eu me sinto pertencente a algo, eu sinto que eu sou amado, aí aquilo acerena. Se não é a religião, pode ser um grande amor. Uma grande mulher que vai e resgata o cara de lá de baixo da escuridão e aposta na vida dele, e ela consegue muitas vezes, colocar o indivíduo de pé, fazer com que o indivíduo consiga se libertar de tudo isso. Mas esse fenômeno de transformação, ele exige que exista algo que mexa com a vida da pessoa, que altere profundamente. Então, ela tem que ter alguma mudança na vida muito significativa para que ela mude. Essa coisa não funciona muito racional, de você dizer assim, olha, a partir de hoje eu decidi que eu não vou mais. Muito difícil, porque isso tem que ter uma experiência emocional. E aí você tem que ter um contato emocional muito profundo. E aí, nesse caso especificamente, a ideia da prova, ela não é o fenômeno mais característico para esse caso. O mais adequado aí é um fenômeno de expiação, que é aquele no qual o espírito passa por ele, não em função da necessidade de crescimento, mas das fragilidades que ele tem. Então, quando ele se defronta com um problema, ele não consegue resolver, ele tem uma solução de saída. A expiação está sempre relacionada com uma imperfeição moral. A prova com uma necessidade de crescimento, que não necessariamente é uma imperfeição. A expiação é sempre o encontro nosso com uma experiência que a gente não soube resolver, e ela volta, e ela vai voltar tantas vezes quantas forem necessárias, até que a gente consiga dar a boa solução para o problema que se apresenta. Quando isso acontece, a gente se liberta da expiação e dá um passo para frente. Então, nesse caso específico, que você está comentando, para que ela não retorne, trabalhar as causas, descobrir qual é o gatilho que empurra você nessa direção. E libertando-se do gatilho, você tem grande chance de alçar voo e fazer coisas inimagináveis que as outras pessoas não têm nem ideia do que você é capaz de produzir.